Manhã de quinta-feira, hoje dia 30 de julho de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz do Senhor. Amém, amém. Sejam abençoados todos e também unidos no Senhor, para que possamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Todos os dias Ele tem prazer em falar com cada um de nós. Pela sua palavra, ouvindo outro irmão falando, pensando, cultuando a Ele no nosso raciocínio, Ele sempre está interagindo conosco. Queridos irmãos, nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Falamos aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Mais uma vez, dando as boas-vindas a todos que nos ouvem todos os dias, os que vão chegando agora também. Talvez pela primeira vez você vai nos ouvir, não é? E espero que você entenda a mensagem do singelo Evangelho de Cristo. Uma linguagem simples que todos podem entender. Agradecemos a todos que fazem parte já desta família, Cristo em vós, esperança da glória. Se você é inscrito ou não, seja abençoado. Claro que a gente faz um convite para você. Te inscreva também. Participe também, para nós alcançar mais e mais vidas. Compartilhe sempre como você recebe daqui o vídeo, inteiro, por inteiro. Compartilhe assim. E também continue fazendo os teus comentários. São muitos comentários e vale a pena você, irmão, irmã, também ler o comentário do teu irmão. Às vezes ele está pedindo uma ajuda em oração. Só se pede oração aqui. Nós não pedimos mais nada, só oração e que sejamos fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vós. Queridos irmãos, uma das coisas mais gloriosas na vida de um homem, de uma mulher, que aceita Cristo como Salvador, é passar por essa transformação de um pecador tornando-se agora um purificado no sangue de Cristo Jesus. Nada se compara a isso. Então, como sempre falo, o Evangelho de Cristo tem começo, tem meio e tem fim. Para começar no Evangelho, para fazer parte dos caminhantes que caminham em direção à glória, nós temos que passar pelo arrependimento. Porque ninguém, irmãos, de jeito algum, vai se chegar perante o Pai eterno naquele dia e vai dizer, olha, eu fui lavado pelo sangue, e inventa qualquer coisa, eu fui purificado, ou eu nunca pequei, eu sou justo por natureza. Não existe, meu irmão. Nós temos que passar por baixo do sangue de Cristo. Isto é pela fé. Nada são coisas que nós podemos pegar de um ou outro, trazer para nós, ou coisas assim, coisas palpáveis, mas é pela fé. E pela fé você obtém isso. O arrependimento te traz e te dá o direito de ser perdoado. Agora imagina, meu irmão e minha irmã, nós perdoados. Tem uma frase que não é um versículo bíblico, mas citamos vez ou outra. Há um grande Salvador para um grande pecador. Nós temos um grande Salvador para um grande pecador. Então, confia no Senhor e comece a caminhar com Ele.
como entrou o pecado no mundo? A gente às vezes fica pensando, por que isso? Nós sabemos. É só ler a história do Éden, como tudo começou. Tudo começou pela desobediência. Desobediência. O homem foi feito perfeito, para habitar no lugar perfeito, sem dor, sem morte, que o pecado gerou a morte. Aí passou a sentir dor, morte, lutando, sofrendo, morrendo. O Senhor criou perfeito, deu ordens, mas lamentavelmente, lá já no Éden, por quanto tempo Adão e Eva viveram naquele estado de inocência, a gente não sabe. Mas eu creio que foi por muito tempo. Mas chegou o tempo em que o diabo conseguiu. Mas o diabo andava por aí, anda por aí, claro que estava aí. Ele foi lançado lá das alturas, lá do reino eterno. Ele vivia, era um anjo de luz. Foi lançado de lá por causa do orgulho e da rebelião. E aqui ele quis formar o seu reino também. Mas o Senhor se antepôs a ele. E se você, o homem meu desobedeceu aqui, foi rebelde contra mim, mas da semente desta mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça, na cabeça da serpente. E nós temos esse hoje como nosso Salvador, o nosso querido Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, falando desse assunto, a Esther já vai comentar também um pouquinho, não é? Portanto, capítulo 5, versículo 12, da carta de Paulo aos Romanos. Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Agora o versículo 17, não tem como ler toda essa escritura, mas é bom você ler. Aí, porque se pela ofensa, escute agora o que o Senhor se antepôs a Satanás. Nós temos um grande Salvador. Não importa o que tu fez, o que tu estás fazendo, se tu te arrepender, ele entra em ação imediatamente. O Senhor não suporta olhar a um homem ou uma mulher arrependido diante dele, derramando lágrimas e dizendo, Senhor, eu não tenho saída. Tu és a única saída, eu preciso de ti. E ele diz assim no versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, vida para sempre. Vida após a ressurreição, vida agora, vida após o arrebatamento da igreja, vida eterna, né, Esther? Verdade. É muito interessante o que Paulo escreveu ali. Como ele conhecia as Escrituras desde o início, por o que ele falou ali. Irmãos, ele disse que está no mesmo capítulo 5, um pouquinho antes do que foi lido. Está escrito que quem é que vai morrer por um justo? Mas pode que alguém ainda queira morrer. Verdade. Mas Jesus morreu por nós, sendo nós injustos, pecadores, porque Ele quer dar salvação a todos, como foi lido ali. Ele quer dar salvação, quer dar vida eterna para aquele que era tão pecador. Mas Ele morreu por ele.
Ele morreu por ti, ele morreu por mim. E ele morreu por todos aqueles que ainda quiserem aceitar o seu perdão. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque ele morreu pelo injusto e nós todos éramos injustos. E ele morreu. Agora nós sentimos o perdão, a salvação e a promessa da vida eterna com ele um dia. Queridos irmãos, eu estava lembrando da frase de João Batista, quando viu Jesus vindo para ele para ser batizado por João Batista do Jordão. João Batista levantou a mão e tinha muita gente ao redor dele. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado que veio pelo velho Adão. Agora o Adão carnal, mas o Adão espiritual. Esse novo homem. É o Adão espiritual. Nós vamos levando esses dois conosco. Sempre o velho Adão, quer levantar-se outra vez dentro de mim, dentro de você. Mas a gente que tem e é acompanhado, sempre orientado pelo Espírito Santo, sabe que ele está se movendo lá. E às vezes culpado, quase sempre, somos nós, ou sempre somos nós, que damos a ele, que tratamos, que alimentamos o velho Adão com as nossas atitudes, com o nosso esquecer de que um dia fomos purificados do nosso pecado, somos uma nova criatura e entrou e começou a fazer parte da nossa vida o novo Adão. O novo Adão sempre tem que estar entronizado no meu e no teu coração, isso pela fé. E o velho Adão deve estar lá no lugar dele, bem num canto. Paulo diz, nós levamos a imagem dos dois. Eles estão ali dentro. Qualquer um entre em ação, em qualquer um, depende de nós dar lugar. Que o Senhor Jesus continue sempre, irmãos, entronizado no meu e no teu coração. Como um dia pecadores que fomos e continuamos pecando. Nossos pecados involuntários todos os dias. Todos os dias eu estou lá dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda. E Ele sempre está ali, estendendo a mão. Querido irmão, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Salomão escreveu isso em Provérbios 28, versículo 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta nós confessar hoje e amanhã nós estamos voltando a alimentar o velho Adão outra vez. Ele vai se agigantando outra vez e de repente nós olhamos, ele está em pé, mandando em tudo outra vez na nossa vida. Não permita isso. Que ele fique lá no lugar dele. Não alimente a ele. Alimente a tua alma com aquilo que vem do alto. E tu vais ser forte o suficiente para vencer o diabo e todas as suas artimanhas, todo o poder que ele tem para atacar a nossa alma. Só quero ler aqui com os irmãos o que está registrado na primeira epístola, ou seja, na primeira carta do apóstolo João, versículo 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos nós nascemos em pecado. Em pecado gerou a nossa mãe. Em pecado fomos gerados e nascemos em pecado. Essa é a síndrome, é a semente que estava dentro de nós. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, diz aqui o versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de
toda a injustiça. Agora veja os nossos deveres e os nossos direitos. Se dissermos que pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não habita em nós. Eu quero voltar ao versículo de número 9 que diz: se confessarmos os nossos pecados, esse é o nosso dever, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos esse direito diante de uma confissão de pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não tenho como saber como está a tua vida, mas você mesmo sabe. Eu sei, a Esther sabe. Como é que estamos? Estamos sentindo a comunhão com Ele? Estamos sentindo paz com Ele? Podemos sentir o perdão, usufruir desta beleza que é o perdão dos nossos pecados? E quando nós estamos em pecado, irmãos, pecamos e não confessamos para o Senhor, nós começamos a culpar um, culpar outro. Todo mundo tem que participar da nossa vida e o culpado somos nós. Mas confessa e deixa, para tu ver como vai ficar leve o teu fardo. Vai esvaziar esse fardo pesado que tu estás levando. Tira isso de sobre ti. Confessa e deixa e alcança misericórdia. Às vezes, irmãos, é as coisas mais queridas da nossa vida. Eu não posso deixar disso. Não tem jeito. Tem sim. Pela vida eterna você dá tudo. Dá a própria vida. Dá a própria vida. Porque nós precisamos reinar com Ele eternamente. Querido e soberano Pai, sim, na Tua presença nós estamos. Sim, para glorificar a Ti, Senhor. Sim, Jesus. Pelo dia que passamos, Senhor. Verdade. Eu lembro-me do dia da minha angústia, Senhor. Da minha aflição. Eu achava que Tu estavas tão longe, tão longe, tão longe. Que Tu nunca ias me alcançar. Como um fugitivo, Senhor. Mas de repente, Senhor, Tu disseste: eu estou aqui. Eu estou aqui, te ouvindo. E Tu, Senhor, fizeste de mim um vencedor. Ajuda os meus irmãos, Pai. Guarda cada um debaixo das Tuas mãos. Protege aqueles, Senhor, que o inimigo tem tentado tirar da Tua presença. E também dá coragem para aquele que não teve ainda coragem de olhar em Ti e dizer: Senhor, estou confessando e deixando tudo. Pai de amor, guarda o Teu povo. É o pedido do Teu servo e da Tua serva que está aqui, orando pelos nossos queridos e queridas irmãs. Ajuda todos eles, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, tenha um abençoado dia na paz do Senhor. Compartilhe o vídeo, deixe o teu like e, querendo o Senhor, amanhã a gente volta a estar aqui.